Esse é o nosso devocional de número 40. Nós estamos em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nesse capítulo nós temos 3 sermões. Nós temos o 6º sermão, nós temos o 7º sermão e nós temos o 5º sermão, o 6º sermão e o 7º sermão. Nós já vimos o 5º sermão, nós já vimos a primeira parte do 6º sermão e hoje nós vamos observar a terceira parte do 6º sermão. E, se Deus permitir, na próxima oportunidade nós fecharemos o 6º sermão. Lembrando os irmãos que até o capítulo 9, o livro de Provérbios, ele é dividido por sermões. Então nós vemos vários sermões que o pai dá ao filho, ou que o sábio dá àquele que carece de sabedoria, que no final das contas somos todos nós. O tema da nossa reflexão de hoje, capítulo 4, versículo 14 ao 17. Essa porção vai até o versículo 19, começa no versículo 10 e vai até o 19. Esse é o 6º sermão. Nós refletimos do 10 ao 13 no domingo passado. Hoje nós vamos refletir do 14 ao 17. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos refletir do 18 e 19. Vamos encerrar o 6º sermão. Então, capítulo 4 de Provérbios, versículo 14 até o 17. Nós vamos ler o texto e vamos refletir sobre essa porção. Diz assim: Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então, vamos ler só até aqui. Nós poderíamos ler todo, mas vamos ler só até aqui para a gente ficar na mente o foco da reflexão de hoje. O tema da nossa reflexão é: o mal é como vício aos perversos. Esse é o tema da nossa reflexão. O mal é como vício aos perversos. Isso é enfatizado pelo versículo 16 e 17. Existe uma compulsão pelo mal aqui. O que é que nós temos visto aqui? Nós temos visto ao longo de todos esses capítulos, nós temos visto, especialmente nesse ponto, nós temos visto o ímpeto do pai para que o filho retenha a sabedoria. E o pai, com tanta paixão e vigor, grita aos ouvidos do filho, e essa é a mesma coisa, para ser muito fiel ao texto aqui, de forma mais particular, sempre eu falo do pai ao filho, porque aqui é o sermão do pai ao filho, mas nós aplicamos isso a todos nós, especialmente aqueles que carecem de uma porção maior de sabedoria, aqueles que carecem de uma porção maior de discernimento, por parte daqueles que Deus colocou ao seu redor para isso. Então, entenda isso. A todas as vezes que eu falo do pai em relação ao filho, em algum momento, vocês que são mais velhos devem ser colocados como pai e os mais jovens como filhos, e nós podemos também inverter esses papéis de tal forma que todos nós temos que ser colocados como os filhos que carecem de pais ou pessoas sábias que nos orientem. Todos nós. Então, muito cuidado por fazer essa aplicação muito literalista, de entender que aqui o sermão está sendo só para os filhos. São os filhos sendo exortados pelos pais. Por isso, os filhos têm que ouvir as palavras do pai. Olha aí, meu filho, eu não falei? É isso. É claro que isso se aplica, mas não sejamos tão simplistas assim, irmãos. Todos nós carecemos de sabedoria. Quem de nós não se encontrou numa situação tal que nós só desejaríamos uma luz para alumiar a nossa mente ou o caminho que estava diante dos nossos olhos? Nós carecíamos, quantas vezes nós carecemos de alguém
que simplesmente nos dê uma palavra, e somente uma palavra, que vai desentulhar os nossos caminhos e nos fará tranquilos para caminhar. Nós carecemos disso, irmãos. Nós carecemos disso todo instante, especialmente quando as adversidades nos solapam de forma mais vigorosa, como se colocam diante de nós com maior vigor. Então, todos nós carecemos de sabedoria, porque muitas vezes nós somos colocados em situações que às vezes uma decisão atinge radicalmente o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Radicalmente. Então, todos nós. Então, eu falo aqui em relação dos pais aos filhos, porque é o que o texto diz muito claramente. Eu já expliquei que o simples aqui, que os primeiros 7 versículos do capítulo 1 de Provérbios fala, é justamente aquele que com muita facilidade é influenciado. Aquele que não tem bagagem suficiente para fazer o contraste das palavras que recebe, para poder verificar se essa palavra é verdadeira ou não, é boa ou não. Por isso que a tolice para os jovens é uma característica muito comum, muito normal. Isso não faz com que sejam desculpáveis, porque eles não têm bagagem suficiente, não têm estrutura suficiente, não têm material suficiente para fazer esse contraste. Por isso que, quanto mais velhos nós ficamos, é esperado que mais sábios nós nos tornemos. Porque se tornar velho deveria ser sinônimo de se tornar sábio. Porque nós temos mais instrução, nós temos mais bagagem, nós temos mais entendimento. Isso significa dizer, irmãos, que deveria ser cada vez mais simples para a gente discernir o mal, discernir armadilhas, discernir perigos, discernir laços. Deveria ser mais simples para a gente cada vez que nós vivemos mais essa vida, cada vez mais que nós nos deparamos com a maldade do mundo. Quantas vezes nós somos atingidos pela maldade do mundo e nós não aprendemos com ela? Isso não é normal, isso é estranho. Porque se aquilo nos causou dor, nós não queremos experimentar essa dor novamente. Então logo nós aprendemos e nós evitamos isso. O grande problema é que o mundo ele nos seduz de tal forma que nos deixa completamente anestesiados para a sabedoria que grita na rua, nas esquinas e na praça. Nós simplesmente não aplicamos, nós simplesmente não vemos, e por causa disso nós sofremos mais do que nós deveríamos sofrer. Nós choramos mais do que nós deveríamos chorar. E o único subterfúgio que nós achamos para não considerar que nós somos responsáveis por isso é a autocomiseração, cujo dialeto é a murmuração. E nós fazemos isso com uma facilidade muito grande, porque a murmuração nos torna vítima quando nós não somos. Nós simplesmente não somos vítimas desse mundo, irmãos. Nós somos atores, nós somos protagonistas desse mundo mau. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que a terra geme como que numa arquibancada aguardando para que o juízo de Deus desça vigorosamente para que esse mundo mau pare de gemer. A criação espera, olhando para nós, seres humanos, a punição vindo alto. Nós não somos coadjuvantes, irmãos. Nós somos protagonistas desse drama que é a vida. É por isso que a murmuração é o dialeto da perversidade da autocomiseração, porque nos torna vítima quando nós não somos vítimas. Nós somos atores, protagonistas, ativamente cooperando para que esse mundo apodreça. Existe um freio muito grande quando o Senhor Jesus nos encontra. Muito grande. Radicalmente grande. Quando o Senhor muda os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Quando o Senhor nos conforma conforme a imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos a ter olhos espirituais e ver aquilo que mais ninguém vê, por isso que nós somos especiais. Ninguém mais vê o que nós vemos.
Somente nós vemos essas realidades espirituais, tanto as armas com as quais nós lutamos, como os inimigos contra o qual nós combatemos. O Pai enxerga isso. O sábio aqui, ele tem material suficiente para fazer o contraste. Então, ele discerne as intenções do coração daqueles que estão ao derredor dos seus filhos. Ele discerne as palavras que estão envoltas a mel. Ele discerne as palavras açucaradas e ele olha por trás daquelas palavras. Ele não se deixa levar pela emocionalidade. Lágrimas não o comovem, porque ele está numa missão. Ele é um soldado e ele tem que cuidar da sua tropa. Ele tem que cuidar daqueles que o Senhor colocou para que ele conduza, proteja e treine. Ele tem que fazer isso. Então é natural que ele não seja comovido com muita facilidade, que ele não seja atingido com muita facilidade, que ele não deixe seduzir-se por esse mundo, porque isso já aconteceu várias vezes. Ele já foi muito seduzido por esse mundo. Ele não pode permitir que isso aconteça com os seus filhos ou com aqueles que Deus colocou para que ele seja um instrutor de sabedoria. É por isso que essa paixão, se nós não entendermos isso, nós não vamos entender que tamanha vigorosidade do sábio aqui querem inculcar. Várias vezes parece que ele ecoa o mesmo ensinamento, parece que ele ecoa o mesmo princípio. Ele muda as palavras para dar ênfase, para dar constância, substância, mas ele está ensinando a mesma coisa do que ele falou no capítulo 1. A mesma coisa. Ele só reforça isso como que cercando o tolo, como que cercando o imprudente, como que cercando o filho, para que o filho observe com os seus olhos e não com os olhos do filho, mas com os olhos do pai, para que o filho discirna com o entendimento do pai. Por isso, ser liderado é um passo de confiança, não é aceitação. Por isso, o filho confiar na instrução dos pais é um passo de fé. Confiança exige fé, naturalmente, porque o pai não precisa convencer ao filho das decisões. Eu não sei que você faça isso, não importa a idade do seu filho. Não faça isso. Não faça isso. Você está criando uma fera. Se você tiver que convencer os seus filhos diante de todas as ordens que você dá a ele, você está criando um monstro. Você está criando uma fera. Não é porque eu gosto de dialogar com o meu filho. Pais não foram feitos para ficar dialogando com filhos. Pais apontam o caminho, ensinam o caminho para que ele ande. Se quando ele tiver condições de viver debaixo do próprio teto, sustentado por ele quiser seguir um caminho diferente do que os pais ensinaram, amém. Ele vai colher os frutos disso também. É responsabilidade dele. As consequências virão sobre a vida dele. É responsabilidade dele. Pais não foram feitos para convencer os filhos de que o caminho mau é mau, de que o caminho bom é bom. A relação de pai e filho, e de liderados e líderes, e de ovelhas e pastores, é uma relação de fé e confiança. Quando eu sei que Deus colocou pessoas na minha vida para me conduzir, existe um laço de fé inevitável ali, de confiança. Por isso, o ímpeto do pai para que o filho retenha a sabedoria é porque o mal é viciante. O mal, ele nos vicia. O mal causa em nós compulsão. Essa porção aqui, ela ecoa tanto o Salmo 1, se vocês observarem, até como termina os versículos 18 e 19, ela ecoa tanto o Salmo 1 como Provérbios capítulo 1, que mostra os perversos seduzindo para ganhar o coração. Vamos ver lá, vamos voltar lá para o capítulo 1 de Provérbios, a partir do versículo 10. Diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, olha, ele está mostrando aqui o modus operandi dos perversos. Se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas, não aceite, não se convença. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos,
para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Aqui a perversão do mal por bem. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Até 16. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O versículo 14, vai para o capítulo 4. O versículo 14 até o versículo 15 mostram exclamações do pai quanto ao perigo de dar acesso ao perverso. Cuidado com o acesso que o perverso tem ao coração. É justamente porque esse acesso nos torna viciantes. É como uma rede, é como um laço do qual é difícil de sair depois de cair. É por isso que com muita facilidade nós corremos de pessoas que têm uma habilidade inata para nos envolver em palavras mortais. Porque as suas palavras, envoltas com mel, com açúcar, com gracejo, nos apreende a atenção e nos conduz com muita facilidade. São pessoas carismáticas, são pessoas envolventes, pessoas agradáveis de estar perto, de conversar. São laços, são armadilhas. Então, aqui um ponto importante é fazer ecoar aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, de que aquele que julga estar de pé, tome cuidado para que não caia, é a suspeita de si mesmo. Você não é forte, não acha que você é. Você não é tão inteligente quanto você julga ser. Você não é tão sábio quanto você julga ser. Você não resiste tanto quanto você julga que pode resistir. É a suspeita de si mesmo. Essa é a paixão e volatilidade da juventude. Acha que pode domar os cavalos mais selvagens desse mundo. Acha que não existe desafios à sua altura. É suficiente e soberano para tudo e para todos. Esse ar que deveria ser domado apenas entre os jovens, infelizmente ganha a maturidade. Na vida adulta, ele ainda existe, não há a prudência necessária que é característico daqueles que se tornam mais maduros, que é característico daqueles que se tornam adultos. Daqueles que percebem que toda a sua paixão é fogo de palha e precisa ser convertida em constância, em solidez, em fundamento, porque de paixão a vida não se sustenta. O pai sabe disso. Por isso que o pai instrui o filho. Cuidado com o acesso que é dado ao seu coração. Versículo 14, versículo 15, diz assim: não entres. Olha o pai ensinando aqui o perigo de se aproximar. Como ecoa o Salmo 1? Não ecoa o Salmo 1? O perigo de se aproximar, o perigo de estar próximo, o perigo de se envolver. Não entres na vereda, no caminho dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Não acha que você pode. Eu conheço inúmeros casos de colegas que se converteram a Cristo e pararam de usar drogas, pararam de beber, pararam de imoralidade, de uma vida depravada. Conheço inúmeros casos, principalmente ali onde eu morava, né? Muitos casos. Aos poucos, o estilo de vida que eles forjaram de nova vida, de vida cristã,
pareceu menos apetitoso para ele. A religião pareceu que perdeu o sabor. A fé em Cristo Jesus pareceu que perdeu o sabor. Essas pessoas não conseguiram construir relacionamentos sólidos diante da comunidade da fé e por isso sentiram falta dos antigos relacionamentos, das antigas amizades. Então, eles começaram a fazer aquilo que o versículo 14 e 15 nos alerta para que não façamos. Eles não passaram de largo desse caminho e eles acabaram se atendo nessas veredas. Eles começaram a ir aos mesmos locais que essa galera se reunia para ficar com ela, simplesmente conversando. Não, eu sei, Elivan. Tenho entendimento, não sou otário não, eu já saí disso daí, eu sei. Eu estou ali só conversando, porque é uma nostalgia legal, nós nos lembramos das brincadeiras sadias da outrora, nós conversamos e rimos muito quando pensamos nas loucuras que nós fizemos. Eu não estou falando de coisas ilegais, mas aquelas coisas da juventude, e é muito legal, né? Estou falando de pessoas já velhas e casadas aqui. E de repente, esse caminho os leva a uma maior profundidade. Daqui a pouco eles estão no mesmo local onde esses amigos antigos bebem. E no primeiro momento ele não consome bebida alcoólica ali, mas está envolta a esse caminho de perversos. Isso se perdura. No segundo momento, então, ele pede uma cerveja, mas uma cerveja sem álcool, porque isso não vai viciá-lo. E no terceiro momento ele já se perdeu. Ele voltou à mesma vida. Ele voltou à mesma prática. E aos poucos os laços foram pegando ele, sem sentir. Você acha que sente o laço lhe pegar? Imagine aquela armadilha, né? Vamos lembrar daqueles desenhos animados. Como se fosse uma corda assim no chão, que você bota o pé, a corda fecha e lhe prende. Essa corda é de seda, irmãos. Você não sente ela pegando no seu pé, não. Você não sente ela pegando em sua mão. Você não sente ela lhe dominando. Satanás e suas hostes têm muita paciência para lhe dominar. Muita, muita. Ele festeja cada sinal de queda, cada guarda baixada, cada vacilo. Ele festeja a sua estutícia quando você se julga forte, sábio e inteligente. Ele festeja isso. Porque à medida que isso lhe fortalece a autoestima, porque fortalece, você sabe disso. Eu posso, fortalece. Eu entendo, fortalece. Nós nos sentimos super-heróis, fortalece. E à medida que você sente-se munida de força porque a sua autoestima foi bombardeada pelo ego, ele festeja. Quanto maior, mais alto nós estamos, maior é a queda. Daqui a pouco ele cai. Daqui a pouco ela cai. E por isso que você cai assim, ó, sem perceber. Porque para você estava no topo, não é? Você estava lá em cima. Você se sentiu soberano. Nada me atinge, nada lhe abala. Por isso que a frustração é tão gigante ao ponto de muitos não retornarem para a fé. Porque a queda foi muito vigorosa. Muito vigorosa. Os versículos 16 e 17 mostram justamente o motivo de tanta atenção dedicada, que é o centro da nossa reflexão. É porque o mal ele é viciante. Vamos ler os versículos 16 e 17. Diz assim: pois não dormem, olha a ansiedade para o mal, não dormem se não fizerem o mal. O mal é e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. O que é o mal para eles? O mal para eles é sedativo. Aquilo que acontece com os bons de perverso nos tira o sono. Para eles não. Faz com que o travesseiro seja mais confortável.
O mal é para eles sedativo. Eles não terão pena de você. Não defenda-os. É assim que muitos filhos fazem com os pais. Pais, o senhor não conhece. O senhor não conhece. Eu conheço ele, eu conheço ela. Eu confio, pai. O senhor não conhece, o senhor não está entendendo. Eu quis dizer isso. Isso acontece também nos aconselhamentos. Eu quis dizer isso. Eu quis falar. Não, pastor, eu quis falar isso. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo, mas está errado. Você não vê, mas está errado. Eu estou entendendo, mas está errado. Não, pastor, foi porque o senhor não entendeu. Eu entendi, mas não como você, mas eu entendi. Está errado. Seduziu. Sedução. As palavras falam muito além do que elas são proferidas, irmãos. Os olhos gritam. A feição do seu rosto denuncia. A postura do seu corpo lhe acusa. Versículo 17. A dieta sangrenta deles. Porque comem o pão da impiedade. É o seu alimento diário, cotidiano. E bebem o vinho das violências. Então, o mal, uma das coisas que o mal faz é criar desculpas, é criar narrativas para que aquele que o pratica nunca se sinta culpado. É por isso que não vem arrependimento. Ele nunca se sente culpado. Sempre há uma narrativa, sempre há uma desculpa, sempre há um motivo. É por isso que o choro é o remorso de ter sido pego, é o remorso da vergonha, não é o choro de arrependimento, não é o choro da contrição. É por isso que lágrimas não devem nos comover, irmãos. Lágrimas não nos comovem. Lágrimas não nos fazem mudar de direção na missão. Lágrimas vêm pela vergonha também. Lágrimas vêm porque o ego foi machucado. Foi porque o pecado foi pisado. Lágrimas vêm assim também. O mal nos faz sempre, é impressionante, sempre nos sentirmos vítimas e nunca agressores. Olha, eu já tive que exortar vários agressores. Mas é impressionante como os laços do mal são sedutores. São feiticeiros. Os agressores nunca se sentem agressores. Sempre se sentem mal compreendidos. Vítimas. É o entorpecimento da mente. É o envenenamento do entendimento. É o vício que lhe tomou. Sabe aquela compulsão de usar a droga? Você treme, você sua frio, você não se comporta, porque aquilo já se tornou parte do seu caráter, parte da sua personalidade. Simplesmente aquilo define você. Você não consegue fazer diferente. Então, para que você não morra naquilo que você se torna vítima daquilo que você faz, de si mesmo. Porque a culpa lhe matará e você não pode morrer. Então você é vítima. Você cria enredos e enredos. E para você não ficar sozinho, você envolve outras pessoas. Não é verdade, irmãos? É desse jeito, você envolve. Porque você não quer ser o único. Porque se você é o único, você é um alvo maior. E você se sentirá culpado. Quando tem mais um, você diz, olha, não sou apenas eu. Ele entende assim também. Ela entende assim também. E o mal, ele ganha como combustível a nossa carne. Por isso é tão viciante e sedutor. Porque nós somos caídos. Nós somos pessoas más. Nós somos pessoas que lutam para nos despir do velho Adão que está agarrado em nós.
Nos seus momentos de devoção particular, quando você pleiteia com Deus para que haja mortificação na sua carne, se você parar um instante, você verá os braços de Adão lhe envolvendo. O Adão caído, o Adão perverso, o Adão que quer que você agonize a favor da rebeldia e obstinação. Você verá os braços dele lhe envolvendo. Você sentirá a sua respiração no seu ouvido. Mas nós não somos tão intencionais assim para fazer isso, não é, irmãos? Se nós fôssemos um pouquinho mais intencionais, nós faríamos isso. Nós somos muito ocupados para trabalhar a mortificação. Afinal de contas, esse mundo tem tanto para nos dar. Por que não nos banquetear? Por que ficar com Daniel? Se nós temos todo um reino para festejar. O mal é como o vício aos perversos. O que o mal é para você? Você consegue responder? O que o mal é para você? Nós temos a responsabilidade de que como dependendo de nós, fazer com que o coração dos nossos filhos amem o Senhor. Custe o que custar. Nada importa. Nem que com todas as forças nós removamos os seus pés do caminho mau e os fiquemos no caminho do bom. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, o que nós seríamos sem a Tua palavra, ó Deus? O que nós seríamos sem o Teu Santo Espírito, que nos instrui, que abre os nossos olhos, que nos conduz para além das nossas próprias vontades. O que nós seríamos se nós fôssemos conduzidos pelas vaidades dos nossos próprios pensamentos? O que nós seríamos sem tutores, sem instrumentos de graça falhos, mas instrumentos de graça em nossas vidas? Nós estaríamos completamente perdidos. Te agradecemos, ó Deus, suplicando que nos dê entendimento em nome de Jesus.